Boa tarde. É o seguinte, proibido de contratar nesse momento, perdendo jogadores em série, agora o Yuri Alberto, 2 meses. Assunto que ele mais gosta, Fernandinho. É o assunto que ele mais gosta. Se você perguntasse do São Paulo ou do Palmeiras, ele ia pro Corinthians. É o assunto que ele mais gosta, Fernandinho. E aí, Dirceu, como é que você tá vendo essa história? Não pode contratar, tá sem grana, tá perdendo os moleques da base. Tá numa situação que não tem jogador, sem alternativa. Dorival Júnior tá numa fria nesse sentido, hein? Boa tarde para você, Veloso, Souza, Fernandinho. Aliás, o Dorival, ele sempre esteve na pista de lançamento nos últimos tempos. Mas ele ganhou uma sobrevida depois que ele conseguiu eliminar o time do Palmeiras da Copa do Brasil. Agora voltou à realidade, esse é o Dorival que nós conhecemos. O time do Corinthians já tomou pau do Juventude, vai tomar pau do Bahia amanhã lá na Neoquímica, né? Porque o Corinthians é muito mais fraco do que esse time do Corinthians que vai jogar. O Bahia tem um time melhor, é um time mais regular. E o Corinthians não tem alternativa. Porque o cara... Salve, nação corintiana, tudo jóia? Gente, olha eu aqui de novo, Mineirinho na voz, trazendo para vocês mais um cortezinho do vídeo do programa Os Donos da Bola, na TV Bandeirante. Então, a partir desse momento, a gente vai reagir, vai repercutir a todas essas informações. E vamos iniciar o vídeo falando um pouquinho da escalação do Corinthians amanhã contra o Bahia na Neoquímica Arena pela segunda rodada, não, a segunda fase do Brasileirão 2025. O Corinthians tem um jogo muito difícil, o Bahia é um time muito ajustado, muito acertado com o técnico Rogério Ceni. Então o Corinthians vai estar sem vários desfalques. É um jogo complicado porque o Corinthians tem um bom time, mas não tem um grande elenco. O elenco do Corinthians é fraco e curto. Acredito eu que o Corinthians passou pelo Palmeiras, pela Copa do Brasil, porque foi os únicos 2 jogos do Dorival com o time extremamente completinho. Corinthians completo é um ótimo time, mas o elenco do Corinthians é curto, é fraco. Depois, mais adiante no vídeo, eu vou falar para vocês aí o altos e baixos do Dorival Júnior e vou explicar as razões pelas quais o Dorival está vivendo esse momento. Amanhã, o Corinthians, como tá Memphis fora, com uma contusão. Infelizmente, o Memphis acabou machucando contra o Palmeiras no segundo jogo da Copa do Brasil no Allianz Parque. Aí, outro que estará fora amanhã do jogo é André Carrillo, que passou por uma cirurgia recentemente. Infelizmente acabou machucando contra o Palmeiras também. E só volta aos gramados ano que vem. E anteontem, Yuri Alberto acabou sentindo uma dor. Foi diagnosticado com uma hernia inguinal e fez cirurgia. E Yuri Alberto vai ficar aí aproximadamente quase 2 meses fora do gramado. E também o lateral esquerdo, Hugo, que também está lesionado. Então são 4 jogadores no DM, no departamento médico, e tem outros jogadores que não estarão em campo devido estar suspenso. Por exemplo, Romero foi expulso contra o Juventude, não estará em campo. O Kaká, zagueiro, mesmo no banco, tomou o 3º cartão amarelo, também não estará em campo. Então, um provável Corinthians amanhã é com Hugo Souza no gol, na lateral direita, Mateuzinho, a dupla de zaga não tem mistério, né? André Ramalho e Gustavo Henrique, e na lateral esquerda, Matheus Bidu. O sistema defensivo do Corinthians está completinho. Esse é o melhor que o Corinthians tem. Agora você vai pro meio de campo, você vai ver aí a falta que vai fazer o Carrillo e o Memphis. Meio de campo, o Corinthians deve ir com Ranieri, né? José Martínez, Breno Bidon, no lugar de Carrillo, né? E aí, na frente, Thales Magno e Guinegão. Nesse caso, se não tivesse machucado, né? Ambos não tivessem entregue ao departamento médico, na frente seria Yuri Alberto e Memphis Depay. Então, o ataque do Corinthians amanhã diante o Bahia é um ataque fraquíssimo. É um ataque que não tem força. Então, este jogo contra o Bahia é muito difícil, porque Corinthians, infelizmente,
eu não vejo a possibilidade de marcar gol com esses atacantes. Thales Magno só sabe fazer dancinha. Após renovar seu contrato, ele não colocou mais o pé na bola. Tá muito mal. Guinegão é um garoto. É um garoto que está chegando agora no profissional, né? Não tem ainda maturidade. Então tem que colocar aos poucos, não você pode queimar o jogador. E é outro jogador que a gente não tem ainda confiança nele. Então, se o Corinthians ficar com esse time até o final do campeonato, acredito eu que a chance do Corinthians é real de ser rebaixado. Lembrando que ano passado, o Corinthians, com Memphis Depay, Garro e Yuri Alberto, teve uma arrancada histórica após vencer o Palmeiras no segundo turno. Foram 10 jogos com 9 vitórias. E esse ano, o Corinthians não tem o Memphis Depay no bom período aí. E também não tem o André Carrillo e o Yuri Alberto, que acabou passando por cirurgia. Então, o Corinthians tem que ficar muito atento, porque não adianta o Corinthians ser campeão, que há uma possibilidade de ser campeão da Copa do Brasil e ser rebaixado no Brasileirão. Acho que a chance do Corinthians, ela cai em torno aí de 70% do Corinthians ser campeão da Copa do Brasil, porque vai pegar um Atlético Paranaense, que eliminou o São Paulo, um time encardido, sem a maioria dos craques. Os jogadores do Corinthians que fazem a diferença. Memphis, Carrillo, Yuri, esses jogadores fazem a diferença. Então o Corinthians pega o Atlético Paranaense e veja a possibilidade do Corinthians sair, porque os melhores jogadores não estarão em campo. Nos últimos dias, a gente vai falar um pouco agora de parceria. Nos últimos dias, houve aí a informação que o Corinthians e o Flamengo podem se unir para fazer aí novos contratos de televisões, né? O Corinthians acertou com a LFU e o Flamengo acertou com a Libra. E o Timão se deu bem porque a LFU fez grandes parcerias no mercado. Corinthians hoje tem o melhor contrato do Brasil em relação a direito de TV. A diferença dos valores entre Corinthians e Flamengo, ela é estratosférica, porque é em torno aí aproximadamente de 80 milhões de reais. Então, um valor considerado, que o Flamengo sempre fez ótimos contratos com direito de televisão, o Corinthians agora passou a fazer melhor, e o do Corinthians, nesse momento, é bem mais rentável que o Flamengo. E aí, Fiel, o que vocês acham? O Corinthians deve fazer uma parceria com o Flamengo, agora que o Corinthians fez contrato melhor, ou não? Porque o Flamengo, quando fez melhor, não quis fazer uma parceria com o Corinthians. Qual que é a opinião de vocês? Os espaços no vídeo para você deixar seu comentário. Gente, vamos falar um pouquinho do desempenho aí do Dorival Júnior. Dorival Júnior está vivendo uma fase no Corinthians de altos e baixos. Em relação à Copa do Brasil, Dorival Júnior está até hoje com aproveitamento de 100%, né? Tirou um gigante Palmeiras, com um time muito mais qualificado que o Corinthians, mas o Dorival acabou dando um nó tático no Abel Ferreira, porque montou um sistema defensivo extremamente ajustado e não deixou o Palmeiras jogar. Por isso o Corinthians eliminou em um encontro inédito com o Palmeiras nas oitavas de final da Copa do Brasil e chegou aí a conquistar a premiação de 4.700.000 e foi às quartas de final da Copa do Brasil. Já no Brasileirão, o Corinthians não está bem. Pode amanhã abrir a segundo turno do Brasileirão e quando terminar o jogo, o Corinthians está na zona de rebaixamento, porque tem adversário aí que pode ganhar e deixar o Corinthians na zona de rebaixamento, caso o Corinthians perca esse jogo. Então, o Dorival está mal no Brasileirão e bem na Copa do Brasil, é por causa que o Corinthians tem um elenco fraco e curto. E no Brasileirão, geralmente premia quem tem um elenco mais qualificado, porque quando sai um jogador, entra outro. Exemplo, amanhã o Corinthians está sem Memphis, Garro e Yuri. São 3 ótimos jogadores, certo? Não, está sem Memphis, Carrillo e Yuri. E quem vai entrar no lugar deles? Então o Corinthians não tem reposição à altura. Dorival Júnior já pediu aí reforços, né? Pediu 4 reforços no mínimo, mas o Corinthians, nessa temporada 2025, apenas conseguiu fazer
duas contratações. O lateral esquerdo argentino Fabrício Angileri, na primeira janela, e nessa janela que se abriu em 10 de julho e vai até 2 de setembro, ou seja, 54 dias de janela aberta, o Corinthians conseguiu contratar Vitinho. É o jogador que Dorival está pedindo com as características? É, mas para mim não seria o Vitinho. Porque o Vitinho vai chegar no Corinthians e vai ganhar 850 mil reais. E com esse valor, com esse dinheiro, para mim, o Corinthians conseguiria contratar melhor reforço. Essa é a minha opinião, né? E gostaria de saber da opinião de vocês, se vocês teriam contratado aí o Vitinho. Teria ou, por enquanto, ainda não? Eu, sinceramente, não teria contratado. Gente, quero agradecer pelo carinho, agradecer pelo apoio e pedir a todos que nos acompanham que deixe um comentário no vídeo, deixe também um like para o YouTube entender que vocês estão gostando do conteúdo e recomendar o nosso vídeo para toda a nação, e deixe também a inscrição da comunidade para a gente continuar crescendo juntos. Detalhe, não esqueça de ativar o sininho de notificação, porque todo dia eu gravo conteúdo e vocês receberão tudo de primeira mão. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.